Olá pessoal, vamos aí à aula de mudança de base, capítulo 8. Essa é a segunda parte. Vamos trabalhar alguns exercícios, tá? E algumas proposições para finalizar o capítulo. Determine A, B, C, que são esses valores aqui, sabendo que esse vetor é igual a esse, ou seja, esse vetor na base E vai ser igual a esse vetor na base F, e que a matriz de mudança de base de F para E, essa é a matriz dada. Então, essa matriz é a matriz de mudança de base de F para E, certo? O que esse vetor me indica? Esse vetor na base E, ele me dá as coordenadas x1, x2 e x3, certo? Os vetores na base E, as coordenadas, melhor dizendo, são x1, x2, x3. E esse na base F me dá as coordenadas y1, y2 e y3, para a gente colocar naquela nossa estrutura lá, tá? Qual era a nossa estrutura que a gente tinha estudado nas aulas passadas aí de mudança de base? Eu coloco as coordenadas x1, x2, x3 na base E. Isso vai ser igual à matriz de mudança de base de E para F, que multiplica as coordenadas y1, y2 e y3 na base F. Essa era a nossa estrutura. Mas aqui a gente tem uma estrutura de E para F e a gente tem aqui de F para E. Então o que, é que a gente faz? A lógica é a mesma. Isso aqui é o mesmo que eu trabalhar agora assim, ó. Minhas coordenadas na base F vai ser igual a matriz de mudança de base de F para E vezes as minhas coordenadas na base E. Ok? Então eu pego as minhas coordenadas na base F, coloco aqui 2, 1, 0, as coordenadas na base E 1, 1, 2 e coloco a matriz de mudança de base aqui e a gente calcula essa equação e a gente vai poder resolver o problema em questão. Vamos abrir outra tela aqui e fazer melhor aqui, tá? Então a gente tem isso aqui, a matriz de mudança de base, menos 1, 0A, 2, 1B e 1, 0C. E aqui então as coordenadas na base E, 1, 1, 2, tá bom? Bem, esse produto de matrizes, então você deve saber já calcular produto de matrizes, tá? Se não souber, corre aí no YouTube, corre nos livros e faz uma revisão. Tá? Então, calculando aquele produto vai resultar o seguinte, ó. Linha vezes coluna, não é isso? Então, menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 1, 0. Mais A vezes 2, 2A. Vou colocar esse mais direito aqui. Agora, linha vezes coluna, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. B vezes 2, 2B. E por fim, 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 1, 0. Mais C vezes 2, 2C. Certo? De modo que a gente tem a seguinte igualdade aqui. 2, 1, 0. Simplificando o outro lado aqui, a gente vai ter 1 menos 2A, 3 mais 2B e 1 mais 2C. Por igualdade de matrizes, essa primeira linha lá em cima vai nos resultar 1 menos 2A igual a 2. Portanto, a gente vai ter que menos 2A vai ser igual a 1 e A igual a menos meio. Então já descobrimos o valor de A aqui. Tá certo? Agora, na segunda linha, a gente vai ter 3 mais 2B igual a 1. 2B vai ser igual a menos 2. B igual a menos 1. Descobrimos o segundo valor. E por fim, 1 mais 2C igual a 0. C vai ser igual a menos meio. Não é isso? Passa menos 1 para cá e divide por 2. Então tá aí a resposta que a gente estava procurando, tá? O problema pede o valor de A, B e C, é isso? Determine A, B e C. Portanto, A igual a menos meio, B igual a menos 1, C igual a menos meio, tá bom? Vamos para a próxima aqui.
Escreva a matriz de mudança de base E para F. Então aqui é o primeiro passo, tá bom? Escrevi a matriz de mudança de base. Depois, exprima o vetor U em função de E. Então essa aqui é a segunda parte do problema, tá bom? Sabendo, aí a gente tem algumas informações. Sabendo que F1, esse vetor F1 está escrito na base E dessa forma, F2, F3 e assim sucessivamente. Então, primeiro, para exprimir aquela base, lá escreva a mudança de base de E para F, ou seja, escrever a matriz EF, a gente precisa fazer o seguinte. Quem é o vetor F1? Então, vamos escrever o vetor F1 aqui, tá bom? Ele vai ser na base E, tá bom? Vai ser menos 3 E1 mais E2, aqui, ó, tá? Mais 1 E3, mais E3. Agora o F2 na base também E. Então vai ser E1 menos 2 E2 mais E3. E por fim o F3. A gente vai ter o seguinte: E1 mais 2 E2. E eu vou escrever o zero aqui, tá? Que ele é importante para não deixar vago aqui essa parcela. Então a gente viu lá que a estrutura é o seguinte: essa coluna vai virar minha linha na mudança de base, tá? De E para F. Então minha matriz de mudança de base de E para F, ela vai ser escrita da seguinte maneira, tá? Essa primeira coluna vai virar minha primeira linha, então menos 3, 1, 1. A segunda coluna vai virar minha segunda linha aqui, então vai ser 1, menos 2, 2. E por fim a terceira coluna aqui, ó, vai virar minha terceira linha aqui, 1, 1, 0. Pronto. Então a matriz é essa, tá? A primeira pergunta aqui, a primeira etapa já foi feita. Agora a segunda etapa é exprimir esse vetor em função de E1, E2 e E3. Esse vetor U é esse vetor aqui, ó. Menos 4, 1, menos 1 na base F, tá? Na base F. Então, como é que a gente escreve esse vetor em função de E1, E2 e E3? A gente precisa passar o vetor U para a base E e depois exprimir ele em função de E1, E2 e E3. Tá bom? Vamos para outra tela aqui. Então a gente tem o vetor U, que é menos 4, 1 menos 1, na base F, certo? Ou seja, essas coordenadas aqui são as coordenadas de Y, né? Então a gente já tem aqui Y1, Y2 e Y3, tá? E a gente precisa encontrar o x1, x2, x3. x1, x2, x3 na base E. Tá bom? Que a gente precisa desses coordenados para escrever o vetor na base E. E a gente tem a matriz de mudança de base de E para F. Então a gente tem a matriz de E para F. Então vai ficar fácil, depois a gente só vai colocar lá no nosso esqueminha lá de mudança de base, tá? Então 1 menos 2, 2 e por fim 1, 1, 0. Então qual que é o nosso esqueminha lá? As coordenadas na base E vai ser igual matriz de mudança de base de E para F vezes as coordenadas na base F, tá bom? Então quem são as minhas coordenadas na base E? X1, X2, X3. A gente não sabe ainda, é o que a gente vai calcular. Quem é a minha matriz de mudança de base de E para F? A gente tem menos 3, 1, 1, 1 menos 2, 2, 1, 1, 0. E quem são minhas coordenadas na base F? A gente tem lá, ó, menos 4, 1, menos 1. Portanto, só de novo produto de matrizes e simplificar a gente vai encontrar o resultado, tá bom? Então, x1, x2, x3 vai ser igual esse produto aqui, ó, menos 3 vezes 4, 12, mais 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Agora a segunda linha, 1 vezes menos 4, menos 4, menos 2 vezes 1, menos 2, e 2 vezes menos 1, menos 2.
E agora a última linha. 1 vezes menos 4, menos 4. 1 vezes 1, 1. E 0 vezes menos 1, 0. Não precisava nem colocar, mas já foi. Então, x1, x2 e x3 vão resultar disso aqui, ó. Então aqui, nota, corta, fica 12. Aqui, menos 8. E aqui embaixo, menos 3. Por igualdade de matriz, a gente tem que x1 é igual a 12, x2 igual a menos 8 e x3 igual a menos 3. Certo? Finalizando aqui, para finalizar, ó, a gente vai escrever o nosso vetor u, então, na base e, 12, menos 8, menos 3, e, só que ele não pede isso. Ele pede para você escrever o vetor u em função de e1, então você tem 12 e1 mais, ou melhor, menos, vou apagar aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui. Ok. Então, menos 8e2, menos 3e3. Então, ele pede para você escrever assim, ó. Então, tá aí a resposta, a segunda parte, tá? Vamos lá voltar para você dar uma olhada aqui, ó. Então, a primeira parte é escreva a matriz. A gente escreveu aqui. E a segunda parte é exprimir o vetor u em função de E1, E2 e E3. Foi o que a gente fez aqui, ó. O vetor u em função de E1, E2 e E3. Tá bom? Vamos avante aqui. Agora uma proposição interessante. Se E é essa base aqui, E1, E2 e E3, e F, essa base aqui, F1, F2, F3, e G, G1, G2 e G3, são bases. Então, a matriz de mudança de base de E para F vezes a matriz de mudança de base de F para G vai dar a matriz de mudança de base de E para G. É uma transitividade aqui. Se você notar, essa multiplicação de matrizes de mudança de base, ela carrega uma propriedade transitiva aqui, tá bom? Então, uma informação aí, uma proposição, quando nos for necessário. Tá certo? Um corolário aqui. A matriz de mudança de base de F para E é a matriz inversa de E para F. Olha que legal. Então, a matriz de F para E é o mesmo que a matriz inversa de E para F. Certo? Então, imagine que eu tenha a matriz de E para F. Qual a matriz de F para E? Só calcular a inversa, que aí eu já encontro. Tá bom? Imagine, eu tenho a matriz de E para F e desejo descobrir qual a matriz de mudança de base de F para E. Como eu faço? Essa aqui vai ser a inversa dessa. Bem simples, hein? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, é isso aí. A gente finaliza assim, então, a segunda parte da aula do capítulo 8, tá bom? De mudança de base. Então, até a próxima aí.